Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui e vamos dar continuidade ao estudo do nosso direito previdenciário, da Seguridade Social para a prova do INSS. Bom, galera, hoje falaremos de legislação previdenciária, um tema que algumas pessoas têm bastante dificuldade, né? Mas vamos tentar aqui trazer o que realmente é importante, sem viagem, informações que só vão aparecer em provas de juízes ou procuradores. Não, pessoal, nada disso. Vamos certeiros, como sempre, e eu trarei várias questões. A intenção é sair dessa aula sem dúvidas, ok? Então, bora que bora, aquele recado clássico. Não esqueçam, por gentileza, de deixar o like. Se não for inscrito, se inscreva no canal, que assim vocês contribuem demais. Mas vamos lá então, começando. A primeira coisa que precisamos saber é o seguinte, pessoal. Quando falamos em legislação previdenciária, estamos nos referindo a um conjunto de normas, a um conjunto de leis e de atos administrativos que vão regulamentar, que regem todo o nosso sistema de seguridade social. Não esqueça que seguridade social envolve o nosso tripé de previdência, assistência e também saúde, ok? Então, são todas estas leis, em sentido mais amplo possível aqui, e também atos administrativos que vão reger esta situação da seguridade, este nosso amplo sistema protetivo. Mas a primeira informação com relevância para a prova, que já caiu por sinal, é a seguinte: precisamos ver algumas características, na realidade duas, do direito previdenciário. Primeira delas é classificar este ramo do direito. Bom, pessoal, temos ramos do direito público e do direito privado. Quando falamos em ramo do direito privado, estamos numa relação de igualdade, ou seja, numa relação horizontal. Nestas relações horizontais, temos o particular com o outro particular numa condição de igualdade. Não há ninguém nessa relação em condição de império, de superioridade, ok? Então, esse seria, aliás, um ramo do direito privado. Perceba, um exemplo clássico aqui é o direito civil, tá? O direito civil é um ramo do direito privado. Agora, quando falamos em direito previdenciário, as provas vão colocar que ele é um ramo do direito privado. Nada disso, galera. Direito previdenciário é um ramo do direito público. Isso porque a relação que existe aqui não é horizontal, mas sim vertical. Temos a presença do Estado e do particular. E perceba, o Estado não só participa, como também está em posição de superioridade, ou seja, ele exerce o seu poder de império. Então temos aqui uma desigualdade nesta relação. O que o Estado estabelecer, o particular ele só tem uma saída, que é justamente o cumprimento desta exigência, ok? Então, aqui temos um ramo do direito público. Existe uma desigualdade, um desequilíbrio entre a parte Estado e a outra parte, o particular. Maravilha? Então, leve para a prova que o direito previdenciário é um ramo do direito público. As provas colocam que é ramo do direito privado. Não, galera. Ramo do direito público. Uma outra característica que precisamos conhecer é em relação à autonomia do direito previdenciário. Vêm as provas e perguntam se este ramo possui autonomia científica ou não. Pessoal, a resposta é positiva. O direito previdenciário possui sim autonomia científica. E podemos dizer isso justamente porque esta matéria, este ramo, o direito previdenciário, ele possui princípios e conceitos próprios. Então, isso identifica que estamos diante de um ramo do direito que possui autonomia, sim, senhor. Beleza? Então vamos lá. Direito previdenciário é ramo do direito público e possui autonomia. Bom, agora que sabemos estas características do direito previdenciário, vamos ao segundo tópico, bem explorado em prova também, que é em relação às fontes do direito previdenciário. Bom, pessoal, quando falamos em fontes,
tenha em mente o seguinte: estamos querendo identificar a origem das leis, a nascente, o nascedouro, como surgem estas leis, tá? Então, estas normas previdenciárias, elas nascem como? Bom, aqui temos dois caminhos, um mais embrionário e o outro que é já com a norma positivada. O primeiro caminho chamamos de fonte material. Então, toda norma, para que ela exista, ela acaba passando por estes dois caminhos, tá? Então, veremos os dois agora. Primeiro, fontes materiais e depois são as fontes formais. Quando falamos em fontes materiais, pessoal, estamos diante de um momento pré-jurídico. Isso significa o seguinte: a lei, a norma, ela ainda não existe, ok? Então, por isso que é um momento, um movimento pré-jurídico, anterior à elaboração da norma. Então, perceba só, estamos diante de alguns acontecimentos que vão influenciar o legislador. Então, o legislador ele é influenciado e acaba produzindo determinada norma. E o que vai influenciar o legislador? Bom, temos os acontecimentos, os fatos sociais, econômicos, culturais, filosóficos, enfim, todos aqueles acontecimentos que existem em nossa sociedade que causam algum barulho, alguma repercussão e fazem com que o legislador ele se sensibilize e acabe produzindo determinada legislação. No nosso caso específico, a legislação previdenciária. Beleza? Então, fontes materiais, elas têm relação com o momento pré-jurídico. A norma ainda não existe e não está positivada, tá? Ela decorre de acontecimentos sociais, econômicos e culturais que possuem o poder justamente de influenciar o legislador e assim criar a norma efetivamente será criada, ok? Por outro lado, temos também as fontes formais. Estamos aqui num segundo momento, pessoal. As fontes formais, elas já serão a norma realmente criada e positivada. Então, estamos no momento jurídico. E é jurídico porque a norma agora existe. Então, estes fatos sociais, econômicos ou ainda culturais surtiram efeito e a norma foi criada. Portanto, sempre que falarmos de fontes formais, lembre-se disso. Neste caso específico, a norma já existe, pois estamos diante de um momento jurídico, ok? Bom, galera, dentro de fontes formais, precisamos fazer uma divisão. A galera do direito adora dividir as coisas e depois subdividir o que já havia dividido. Daí fica uma maluquice generalizada, mas faz parte do jogo. Vamos lá então. Fontes formais podem ainda ser divididas em fontes formais primárias e secundárias. Não esqueça que nas fontes formais a lei já existe, tá? A norma, ela já existe. As fontes formais primárias são aquelas que têm o poder de inovar no ordenamento jurídico. Ou seja, elas podem criar direitos e também obrigações. Tradicionalmente, temos aqui a nossa Constituição Federal, a rainha de todas, né? Está no topo da hierarquia, e também todas as outras leis. Leis no sentido mais amplo possível da palavra. Vamos entender aqui, ó, lei ordinária, eu coloquei LO, tá? Lei complementar, lei delegada e medida provisória. Então, temos aqui fontes formais primárias: Constituição, lei ordinária, lei complementar, lei delegada e medida provisória. Você não precisa saber a conceituação de cada uma destas fontes, ok? Basta saber identificá-las e classificá-las. Isso basta para a nossa prova. E só alguns exemplos para o direito previdenciário. Temos como leis aqui, bem conhecidas, né? A 8.213 de 91 e temos também a Lei 8.212 de 91. 8.213 e 8.212. Ambas de 91, ok? Estas legislações bem conhecidas na área do direito previdenciário, da nossa Seguridade Social.
Bom, agora quando falamos em fontes formais secundárias, é o oposto, pessoal. Se nas primárias elas inovam, nas secundárias não inovam. Ou seja, aqui as normas não vão criar direitos e obrigações. Na realidade, a única coisa que elas fazem é justamente explicar, esmiuçar aquela lei que foi criada. Então temos, por exemplo, os decretos, as portarias, as instruções normativas e também os memorandos. Existem outros, né, como circulares e tudo mais, mas aqui basta. Tenha em mente, então, isso. As fontes formais secundárias não inovam, e os exemplos são decretos, portarias, instruções normativas e também memorando. Um clássico exemplo de decreto na área previdenciária é o Decreto 3048 de 99, beleza? Então, assim, encerramos a parte de fontes. Relembrando, as fontes podem ser materiais ou ainda formais. Fontes materiais é o momento pré-jurídico, a norma ainda não existe. Estas fontes materiais decorrem de fatos sociais, econômicos ou culturais. E estes fatos, estes acontecimentos, têm o poder de influenciar o legislador. Ao influenciarmos o legislador, a norma será criada. Estaremos, portanto, agora, diante das fontes formais. Fontes formais é um momento jurídico. A norma foi criada e está definitivamente positivada. As fontes formais podem ser divididas ainda em primárias, aquelas que inovam no ordenamento jurídico, ou secundárias, aquelas que não têm o poder de inovar no ordenamento jurídico. Na realidade, estas fontes secundárias, elas apenas explicam, esmiuçam o conteúdo de determinada fonte primária. Ok? Como exemplo de fonte formal primária, temos a Constituição, Lei Ordinária, Lei Complementar, Lei Delegada e Medida Provisória. E temos também, como exemplo de fonte formal secundária, os decretos, as portarias, as instruções normativas e os memorandos. Leis clássicas do direito previdenciário, a 8.213 de 91 e a 8.212 de 1991. E como decreto, temos o decreto 3048 de 99. Seguindo mais um pouco, dentro de um caminho lógico, vamos ver o seguinte. Se falamos que nas fontes formais temos a norma criada, precisamos identificar agora de quem é a competência, quem possui esta responsabilidade de criar a lei. Bom, pessoal, em relação à matéria previdenciária, podemos fazer algumas divisões. Temos o seguinte, colocando aqui, competência legislativa, de quem é a competência, quem pode legislar sobre matérias previdenciárias. Bom, tenha em mente esta divisão. Existe uma competência relacionada à Seguridade Social, e aqui eu quero que você entenda previdência, assistência e também saúde, e existe também uma competência legislativa relacionada à previdência social, e também podemos colocar aqui a saúde. Então perceba, estamos diante de duas espécies, previdência e saúde, ok? Perceba só, quando falamos do número 1 aqui, de Seguridade Social, estamos englobando previdência e também saúde, o que existe no número 2 também. A diferença, pessoal, é que aqui estamos falando de todo o sistema de Seguridade Social, certo? As normas que vão estabelecer a estrutura deste sistema protetivo, desta malha protetiva. E já no número 2, ainda que exista a ideia de previdência e também saúde, estaremos atacando pontos específicos dentro dessa estrutura maior chamada Seguridade, ok? Então vamos lá. O que você precisa saber para a sua prova é o seguinte: a competência para criar leis, a competência legislativa da Seguridade Social, deste sistema maior, é privativa. Você precisa gravar este nome aqui, é privativa da União. Pense o seguinte, pessoal, Seguridade Social é algo mais amplo, porque envolve previdência, assistência e saúde. Então é algo amplo. Lembre-se que a União
também é uma estrutura mais ampla. Então, Seguridade é mais amplo, quem tem competência é só a União de modo privativo. Grave isso que cai muito, pessoal. As provas vão colocar que é concorrente. Não, é uma competência privativa da União. Ou seja, apenas a União poderá legislar sobre Seguridade Social, sobre esta estrutura da nossa malha protetiva. Agora um detalhe aqui, não cai muito, mas vamos registrar. Embora esta competência seja privativa da União, então pertence a ela e ponto final, existe uma exceção. A própria União, detentora desta competência, ela poderá criar uma lei complementar. Através de uma lei complementar, ela pode autorizar que os estados legislem sobre pontos específicos. Então perceba que são pontos específicos, algo mais pontual, tá? Não pode liberar para que o estado faça absolutamente tudo. Não, pessoal. Beleza? Agora, para a prova, mais importante é isso. Vai cair o seguinte: a competência legislativa da Seguridade Social é concorrente de todos os entes federativos. Não, não e não. A competência legislativa da Seguridade Social é privativa, repito, privativa da União. Por outro lado, em relação à saúde e previdência social, leve para a prova o seguinte: a competência legislativa, ou seja, a competência de estabelecer as leis, será concorrente. Pessoal, concorrente, temos a ideia de que mais de um ente está participando e possui esta competência. Então, a competência é concorrente da União, dos estados e também do Distrito Federal. Perceba que não temos aqui, no texto constitucional, a figura dos municípios. Estamos falando de União, estados e também o Distrito Federal. A União vai estabelecer regras gerais e os estados e o Distrito Federal regras específicas, como, por exemplo, a criação do regime próprio de previdência social para os seus servidores. Bom, pessoal, mas para a sua prova, basta que você saiba o seguinte: competência legislativa para criar leis sobre Seguridade Social é privativa da União. As provas colocam que é concorrente, não. Seguridade Social é algo mais amplo, então vamos repassar esta atribuição de forma privativa para o ente maior, a nossa União. Então, Seguridade Social é uma competência privativa da União. Se a prova falar em competência relacionada à Previdência Social ou ainda à saúde, tenha em mente que estamos diante de uma competência concorrente. Então, concorrem todos os entes federados, União, estados e também Distrito Federal, estando de fora apenas os municípios. Beleza? Continuando mais um pouco, temos a ideia de vigência da lei. Pessoal, vigência ou vigor da lei é a mesma coisa. O cenário aqui é o seguinte: após publicada, quanto tempo esta lei começa a produzir os seus efeitos? Então, vigência é a aptidão daquela lei para a produção de efeitos. Quem regula é isso aqui, é a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tá? Então, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Temos o seguinte: a LINDB nos diz que, via de regra, temos que 45 dias após a publicação da lei, ela terá a sua vigência. Então, via de regra, a vigência ocorre 45 dias após a sua publicação. Regra, 45 dias após a publicação daquela lei, certo? De modo excepcional, temos o seguinte: a LINDB nos fala que, salvo se houver naquela lei disposição em contrário, ou seja, a chamada cláusula de vigência. Pessoal, hoje esta exceção está quase se tornando uma regra, porque esta cláusula de vigência é o último artigo que temos na lei falando o seguinte: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ou mais, essa lei entra em vigor no prazo de, 60 dias.
tá? Então, essa é a ideia por aqui. Se a lei não falou nada, se ela não tem esta cláusula de vigência, temos que a vigência dela ocorrerá 45 dias após a publicação. Por outro lado, havendo esta cláusula, a vigência da lei vai ocorrer justamente no período que esta cláusula indicar. Por exemplo, no dia da publicação, na data de sua publicação, é o mais comum, 60 dias após a publicação, enfim, vai da criatividade do legislador, ok? Então, de vigência é isso, pessoal. Regra 45 dias após a publicação. Excepcionalmente, existem as cláusulas de vigência. Neste caso, elas vão elaborar ali um período mais oportuno e este período será observado, beleza? Agora, só cuidado aqui com uma observação. Vimos na outra aula, que tratamos do financiamento da Seguridade, a ideia de contribuições sociais. E lá falamos o seguinte: em relação às contribuições sociais, precisamos respeitar o princípio da noventena. Isso significa o seguinte: a eficácia destas contribuições sociais só teremos 90 dias após a publicação. Então, no caso de contribuições sociais, tá? Mesmo com a publicação daquela lei específica, teremos que aguardar 90 dias para só então aquela lei realmente ter a sua eficácia. Então, muito cuidado com as contribuições sociais. Precisamos respeitar o princípio da noventena ou ainda anterioridade mitigada. Então, só uma dica: se você não assistiu este vídeo de contribuições sociais do financiamento da Seguridade, na real, né? Sugiro que você dê uma olhadinha, que explicamos lá, ponto a ponto, cada detalhe destas contribuições sociais. Maravilha? Então tome cuidado, porque se a prova falou de contribuição social, precisaremos observar este período de 90 dias. Não é mais 45 e também não estamos falando numa cláusula de vigência. Maravilha? Bom, continuando, vimos que a norma foi criada, a competência respeitada, essa norma foi publicada e está produzindo efeitos. Agora a pergunta que fica é a seguinte: qual lei devemos aplicar? Bom, pessoal, vamos aplicar aquela lei que estava em vigor. Então, aquela lei que estava em vigor, vigor e vigência é a mesma coisa, tá? A lei que estava em vigor na data da ocorrência do fato. Na data do fato. Então, por exemplo, vamos imaginar uma pensão por morte. Nesse caso, vamos aplicar a lei que estava vigente na data do óbito, tá? Um outro exemplo, vamos imaginar a concessão de um salário maternidade. Iremos aplicar a lei que estava vigente na data do parto. Por outro lado, poderíamos exemplificar na situação de aposentadoria. Então, uma concessão de aposentadoria. Vamos aplicar a lei vigente na data que todos os requisitos daquela aposentadoria eles foram preenchidos, ok? Então, essa é a ideia. Vamos aplicar aquela lei que estava em vigor na data da ocorrência do fato, beleza? Este princípio, esta ideia, é chamada em latim, né, de tempus regit actum. Trocando em miúdos, pessoal, significa que vamos aplicar a lei da época do fato. Então, aquela lei que estava vigente quando o fato ocorreu, ok? Eu só trouxe essa expressão em latim porque já apareceu em prova, eu vou trazer numa questão e precisamos conhecê-la, portanto. Maravilha? Avançando, o último tópico deste mapa mental é o seguinte: vamos falar de critérios de integração. Pessoal, integração é quando existe uma lacuna normativa, ou seja, não há uma norma, uma lei que consigamos aplicar no caso concreto. Nesta situação específica, o juiz não pode, tá, deixar de julgar. Então, o juiz não pode alegar que não existe uma lei específica e, por conta disso, ele não fará o julgamento. Nada disso. É basicamente ele que se vire, pessoal. Então, ele precisa utilizar, nestas situações em que há lacuna normativa, alguns critérios de integração. Temos os princípios, a equidade, o costume
e também a analogia. Então perceba, o juiz, se não utilizar estes critérios, ele peca. Ó, aqui, ó, o nosso macete, ele peca, tá? Então, critérios de integração. O juiz precisa utilizar princípios, P de princípios, E de equidade, C de costumes e A de analogia. Se o juiz não utilizar, o nosso juiz peca. Bom, pessoal, então é isso. Assim vimos as principais informações de legislação previdenciária. Vamos avançar agora para as questões de prova. Bora que bora, primeira da banca Sebrasp. Eu peço para que pausem o vídeo e voltamos em 5 segundos. E o gabarito por aqui é o erro, pessoal. Falamos na parte teórica que o direito previdenciário é ramo do direito público e possui autonomia. Vamos lá, ó. O direito previdenciário é classificado como ramo do direito privado. Não, galera, ramo do direito público. Temos a presença do Estado com seu poder de império e na outra ponta, em desigualdade, o nosso particular, tá? Tendo reconhecida pela doutrina majoritária sua autonomia didática em relação a outros ramos do direito. De fato, existe sim este conhecimento da autonomia didática. Agora, o erro está aqui, ó. Não é um ramo do direito privado, mas sim um ramo do direito público. Com isso, o gabarito é a incorreção do item. Avançando, questão 2. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é a correção deste item, pessoal. Bom, perceba só. O enunciado diz que as fontes formais do direito previdenciário incluem a Constituição e as leis. E traz duas, né? A Lei 8.212 e a Lei 8.213. Na parte teórica, falamos sobre as fontes. Vimos as fontes materiais, momento pré-jurídico, e as fontes formais, que é o momento jurídico, ou seja, a norma já existe. Falamos que estas fontes formais se dividem em primárias e também secundárias. As primárias têm o poder de inovar no ordenamento jurídico e as secundárias não inovam. Falamos que as primárias são a Constituição Federal, aqui ó, a nossa Constituição, esta parte está correta, e as leis de modo mais amplo possível. Demos o exemplo de lei ordinária, complementar, lei delegada e também medida provisória, certinho. E lá na parte teórica eu comentei que as duas principais leis relacionadas ao direito previdenciário são a Lei 8.212 de 91 e a Lei 8.213 de 91. Com isso, de fato, o gabarito é a correção deste item. Avançando, questão 3 da banca FCC. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é letra C de casa. Na parte teórica, falamos de fontes materiais e formais. Dentro das fontes formais, vimos a espécie primária e também secundária. Lembrando que as primárias inovam no ordenamento e as secundárias não. Dentro das fontes formais primárias, temos a Constituição e as leis aqui no sentido mais amplo possível, englobando lei ordinária, lei complementar, lei delegada e medida provisória. Em relação às fontes secundárias que não inovam, temos decretos, portarias, instruções normativas e também memorando. Então vamos lá. Letra A fala o seguinte: o memorando é fonte primária. Opa. Memorando está aqui, ó, dentro do nosso tópico de fonte formal secundária, tá? Então, o memorando não é uma fonte primária, nada disso. Letra B, a orientação normativa é fonte primária. Nem temos aqui, pessoal, orientação normativa. São fontes primárias a Constituição e as leis no sentido mais amplo possível, ok? Então, letra B está incorreta. Letra C, a instrução normativa é fonte secundária. Olha a instrução normativa aqui, ó, as INs. Instrução normativa é mesmo fonte secundária. Portanto, letra C é o gabarito. A lei delegada é fonte secundária. Lei delegada está aqui, ó, dentro da aba de fontes
primárias. Então, este item está errado. Lei delegada não é fonte secundária, mas sim fonte primária. Letra E, a medida provisória é fonte secundária. Medida provisória está aqui, ó, na nossa aba de fonte primária. Portanto, também está errado este item. Medida provisória é uma fonte primária e não secundária. Com isso, o gabarito é letra C de casa. Instrução normativa é, de fato, uma fonte secundária. Avançando, questão 4 da Sebrasp adaptada. Peço para que pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é o erro, pessoal. Está falando que fontes formais acabam interferindo, são aqueles fatores que interferem na produção das normas. Não. Falamos que isso acontece nas fontes materiais. Olha aqui, ó. São aqueles fatores sociais, econômicos ou culturais que influenciam e interferem o legislador na produção das normas, certo? Quando estamos diante de fontes formais, aqui a norma já está positivada e colocada no ordenamento jurídico. Então, estamos diante de um momento jurídico. Não há mais esta interferência, beleza? Com isso, o gabarito é o erro. Aqui deveria ser as fontes materiais para corrigir este enunciado. Avançando um pouco mais, questão de número 5 da banca Incabe. Eu peguei de outras bancas para treinarmos bastante, ok? Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é letra D de dado. Perceba, estamos falando de competência legislativa da Previdência Social. No nosso mapa mental, falamos o seguinte: a competência legislativa da Seguridade é privativa da União. Agora, em relação à competência da Previdência Social e também da Saúde, temos a ideia de uma competência concorrente, participando União das regras gerais e também os estados e Distrito Federal das regras mais específicas. Então, é uma competência concorrente. União, estados e também Distrito Federal. Município está fora, ok? Vamos ver os itens agora. Então, a primeira alternativa aqui, ó, ela fala o seguinte, que não é o nosso gabarito, né? A competência legislativa da Previdência Social seria da União e também dos estados de modo concorrente. Bom, ela está incompleta, né? Faltou mencionar Distrito Federal. Ocorre mesmo de modo concorrente, a União participa e os estados, mas também faltou aqui o Distrito Federal. Então, não é o nosso gabarito. Letra B, aos municípios privativamente. Nada disso, está fora o município, beleza? Letra C, a União privativamente. Não, pessoal, ó, privativamente da União é quando envolver a Seguridade Social. Estamos falando de Previdência Social, beleza? E letra D, a União, os estados e o Distrito Federal de modo concorrente. Perfeito. Concorrentemente entre União, estados e Distrito Federal. Gabarito, letra D de dado. Vamos avançar, questão de número 6, também da Incabe. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é letra B de bola. Novamente, uma questão de competência legislativa, só que olha agora, ó, quer saber do nosso sistema maior, a Seguridade Social. No nosso mapa, falamos que Seguridade Social é uma competência privativa da União. Então, Seguridade Social envolve uma competência privativa da nossa União. É por isso que o gabarito é letra B de bola. Compete à União privativamente. Vamos lá, letra A. Aos estados e aos municípios concorrentemente. Não, pessoal. Competência concorrente seria para a Previdência Social e também Saúde. Estamos falando de Seguridade Social. Aos municípios privativamente. Não, municípios não estão. Aos estados e ao Distrito Federal concorrentemente. Novamente, concorrentemente seria para a Previdência Social.
E letra E, à União, aos estados e ao Distrito Federal concorrentemente. Bom, neste caso, a União, estados e Distrito Federal, eles não possuem competência legislativa concorrente para tratarem de Seguridade Social. Eles tratam de Previdência Social ou ainda Saúde, ok? Perceba que a questão pede Seguridade Social. Então, a letra E também não pode ser o nosso gabarito. Com isso, letra B de bola é a resposta. Vamos agora para a questão 7. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é o erro, pessoal. Bom, perceba só, o enunciado está falando, novamente, competências legislativas, tá? Que a Seguridade Social e também a Previdência incluem-se entre as competências privativas da União. Previdência Social não é privativa da União. Falamos neste nosso mapa mental. Competência legislativa. Bom, se envolver seguridade, teremos uma competência privativa da União, mas só quando envolver seguridade, beleza? A questão tratou também, além da seguridade, da Previdência Social. E vimos que Previdência Social tem, neste caso, competência concorrente entre os entes, União, Estados e também Distrito Federal. Então, com isso, o gabarito é a incorreção do item, porque Previdência Social não é uma competência privativa da União, mas sim uma competência concorrente. Seguridade Social é privativa da União e Previdência Social e também Saúde é competência concorrente entre os entes União, Estados e Distrito Federal. Beleza? Portanto, o gabarito é o erro da questão 7. Avançando mais um pouco, questão de número 8 agora. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é a correção do item. Comentamos deste princípio na parte teórica, princípio do tempus regit actum, ou seja, devemos aplicar a lei que estava em vigor na data da ocorrência do fato. Se o fato é um salário maternidade, estamos pleiteando a concessão de um salário maternidade, vamos respeitar a lei que estava em vigor na data do parto. Se estamos pleiteando uma aposentadoria, a lei que deve ser aplicada é aquela que estava em vigor quando todos os requisitos para a concessão do benefício foram preenchidos, ok? Então é por isso que esta questão de número 8 está mesmo correta. Aplicaremos a lei que estava em vigor na data da ocorrência do fato. Maravilha? É o princípio do tempus regit actum. Vamos agora para a questão 9. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é a correção do item. Vimos na parte teórica que a vigência de uma lei, segundo a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Então, vigência é a aptidão daquela lei para a produção dos seus efeitos. Esta aptidão, ela ocorre, via de regra, segundo a LINDB, 45 dias após a publicação. Agora, de modo excepcional, a própria lei pode ter no seu texto uma cláusula de vigência, ou seja, uma cláusula, geralmente é o último artigo da lei, que fala ali quando esta lei, este dispositivo, terá vigência e produzirá os seus efeitos, ok? Regra 45 dias, mas temos a situação de disposição em contrário como exceção. Então perceba, o enunciado está falando o seguinte por aqui, A vigência da lei de natureza previdenciária segue a regulamentação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Foi o que falamos. De modo que, salvo disposição em contrário, então, retirando a exceção, temos que ela entrará em vigor 45 dias depois de oficialmente publicada. Aqui está. Essa é a regra, tá? Salvo se houver uma disposição em contrário à nossa cláusula de vigência. Maravilha? Existe uma situação bem peculiar,
das contribuições sociais, mas veremos já já na próxima questão, senão eu vou acabar estragando o próximo enunciado. Então, este item de número 9, ele está correto. Vamos agora para a última questão de número 10 da banca FCC. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é letra C de casa. Perceba, estamos falando de uma norma previdenciária bem específica, pessoal. Aquela destinada ao custeio, ao financiamento de todo o sistema. Mais precisamente das contribuições sociais. Bom, temos o seguinte, as contribuições sociais, foi a observação que fizemos, né? Elas precisam respeitar o princípio da noventena, ou ainda chamado de princípio da anterioridade mitigada. Este princípio, ele nos diz que estas contribuições sociais, elas serão cobradas apenas após 90 dias de sua publicação. Então, são publicadas e a eficácia da cobrança destas contribuições, ela só ocorre 90 dias após a publicação. Beleza? É o princípio da noventena. Falamos muito sobre ele na aula de financiamento da Seguridade Social. Então, para encerrar, pessoal, em relação à vigência, é aquela aptidão para a produção de efeitos de determinada lei. Segundo a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, temos que, via de regra, estes efeitos ocorrem 45 dias após a publicação da lei. De modo excepcional, a LINDB diz que pode existir uma cláusula de vigência estabelecendo um prazo diferente. E agora, de modo mais peculiar ainda, temos as contribuições sociais. Em relação a estas contribuições, a eficácia, aquela lei só produz os seus efeitos 90 dias após a publicação. É justamente o princípio da noventena ou da anterioridade mitigada. Bom, galera, então é isso. Assim vimos a parte teórica de legislação previdenciária e resolvemos 10 questões deste tópico. Eu espero que vocês tenham curtido e voltaremos em breve com novos vídeos e mais conteúdo. Desejo a vocês bons estudos, fiquem todos com Deus, até a próxima e eu fui!